Acho que tá gravando. Tá, apareceu aqui no celular. Tá gravando. Então, é, eu vou ler com vocês esse resumo. E aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem me interromper e a gente tira a dúvida na hora. Pode ser? Tá bom, beleza. Então, vamos lá. Obrigado. É, o que é o existencialismo? Isso aqui são as minhas palavras, tá, gente? Se vocês não vão encontrar nos livros, porque eu tentei simplificar para a gente conseguir entender. Ao contrário de outras correntes, Ao contrário de outras correntes filosóficas que tentam explicar o mundo, o existencialismo coloca você no centro da sua própria existência. Então, a gente trabalha muito em cima da subjetividade, não em cima de manuais, como outras abordagens. É sempre a sua história, o que aquilo significou para você. É assim que o existencialismo trabalha. E a frase mais famosa para a gente definir o existencialismo é: a existência precede a essência. E aí eu dei o exemplo da caneta, né? A caneta, ela vem com uma essência pré-definida, porque o homem, antes de criar a caneta, ele pensou: bom, preciso de uma coisa que escreva. Então, eu vou criar um objeto com essa finalidade de escrever. Então, ele pensou nos detalhes, a cor da carga, o formato, a tampinha, aquela coisinha para a gente prender no bolso. Tudo aquilo foi pensado antes dele criar a caneta. Então, a essência dela, ela é pré-definida. Isso consegue ficar claro para vocês? Sim, Então, nós, seres humanos, nós não viemos ao mundo com uma essência pré-definida. O Sartre, ele não era religioso. Então, essa ideia de que nós já viemos à Terra, nesse mundo aqui, né, com um propósito, não cabe a ele. Para o Sartre, é para o Sartre, tá, gente? Não é para mim. Para o Sartre, nós não viemos com nenhum conceito pré-definido. A gente não tem ideia, quando a gente nasce, do que é bem, do que é o mal, do que é o amor, do que é a justiça. Então, à medida que a gente vai crescendo, tendo contato com o mundo, é que nós vamos aprendendo e, a partir daí, decidindo, escolhendo o que nós vamos ser. Então, dentro das possibilidades que nos são apresentadas. É claro que eu não posso falar, eu vou ser rica, se eu não tiver a possibilidade de ser. Então, é assim, sempre dentro das possibilidades à nossa volta. Primeiro a gente nasce, né? Existe, e aí depois, através das escolhas conscientes, é que nós vamos determinando a nossa essência. Então, isso é o significado da existência precede a essência. Dentro dos pilares do existencialismo, nós vamos trabalhar em cima da liberdade e da responsabilidade. E quando Sartre diz que o ser humano está condenado a ser livre, ele não quer dizer essa condenação de uma forma ruim. Ele está provocando a gente, porque você é livre, então você precisa fazer alguma coisa com essa liberdade. Isso acaba se tornando um fardo, né? Porque, como eu falei, não é ser livre no sentido absoluto, né? Mas nós somos livres para dar sentido a tudo aquilo que acontece na nossa vida. Então, se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho a escolha de olhar uma frustração, um erro, de uma forma didática. Eu posso aprender com aquilo, eu posso evoluir como pessoa com aquilo, ou eu posso simplesmente xingar, cruzar os braços e falar: desisto, não vou tentar mais. Então, é dessa liberdade que Sartre fala. É uma liberdade existencial.
Não uma liberdade de que eu possa fazer tudo o que eu quiser. É mais no sentido de um olhar, o sentido que eu dou para a minha vida. É por isso que o João ele fica o tempo todo na aula falando: não importa o que fizeram de você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Então, quando eu sou livre para dar sentido à minha vida, eu sou livre para projetar a minha existência aqui na Terra. Fica muito mais fácil dessa forma, porque eu que dou o sentido. Tá dando para entender até aí? Sim, Tá. Então, vamos lá. Sim, sei. Para Sartre, esse sentido ele não é dado, ele é construído. E como a gente o constrói? Ele vai sendo moldado a partir das nossas escolhas, dos nossos acertos e, melhor ainda, dos nossos erros. Porque se eu quero acertar, o erro ele é muito importante para eu acertar. Porque através do erro, eu percebo ali o que eu estou fazendo de errado. Eu percebo o que não combina comigo, eu percebo em qual momento do caminho eu me desviei do que eu queria. Então, o erro, ele tem que ser visto de uma forma didática e não de uma forma ruim. São através desses erros e acertos que eu vou me conhecendo e, a partir daí, eu vou dando sentido à minha vida. E o que é mais legal é que esse sentido, ele é fluido. Eu posso mudar se eu quiser. Eu não preciso pensar assim, bom, agora eu estou fazendo faculdade de psicologia, eu preciso me formar, eu vou ser uma psicóloga, eu vou abrir um consultório. Se no meio do caminho eu pensar assim, nossa, eu gostei da possibilidade do magistério, eu vou terminar a faculdade de psicologia, mas agora eu não quero mais clinicar, eu vou ser professora. Tá tudo bem. Então é isso que ele quer dizer com o sentido ser fluido. A gente pode mudar, a gente pode transitar entre as nossas escolhas. Além da liberdade e da responsabilidade, a gente também trabalha muito em cima da angústia, do desespero e do absurdo. Por que o absurdo? Porque as coisas não fazem sentido. Quantas vezes na nossa vida já aconteceu coisas e a gente fica se perguntando o porquê? Por que que aconteceu isso? Não faz sentido. Tinha tudo ali para dar certo, não deu. Por que não deu? Isso acaba angustiando a gente, né? Porque a gente está o tempo todo procurando sentido nas coisas. Mas essa ideia de que tudo tem que ter um sentido, ela é uma particularidade nossa, do ser humano. Em nenhum lugar está escrito que tudo tem que ter sentido. E a gente se deparar com isso é assustador, né? Até a sensação da gente ter que escolher e saber que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, ela é angustiante. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente acaba ficando com muito medo da possibilidade de escolha errada. Assim, um bom exemplo é quando a gente já está cansado, de saco cheio do nosso emprego, aparece a possibilidade da gente mudar e ainda assim a gente fica com medo de trocar. Já não quero mais estar ali, aquilo já não me traz nenhum tipo de felicidade, só me traz desgosto. E aí tem uma oportunidade que me parece ser muito melhor para mim, e ainda assim eu fico com medo de trocar e dar errado. Então, essa, essa possibilidade dentro das possibilidades, o não saber o futuro que me espera, isso gera muita angústia. Esse futuro que a gente ainda não teve contato, e a gente acaba não querendo assumir os riscos dessa tomada de decisão. Porque se der errado, eu vou ficar me culpando, eu vou ficar remoendo e remoendo aquele sentimento dentro de mim. E quando isso acontece, quando eu deixo de tomar uma decisão por esse medo, é o que o Sartre fala que é má fé. Eu estou abdicando da minha liberdade.
Eu estou deixando de viver porque eu estou com medo de errar. E atrelada à má fé vem a culpabilidade emocional. Gente, eu acho isso lindo, porque sim, acho que minha vida inteira eu passei por isso. Eu, eu tenho ali diversas opções. Eu dei no texto o exemplo da faculdade, né? Mas pode ser qualquer outra coisa da vida. A gente escolhe uma, só que a gente não consegue se desapegar das outras escolhas que a gente não fez. Então eu fico, ai, eu escolhi isso, agora eu não estou feliz. Talvez se eu tivesse feito a outra escolha, teria dado certo, eu teria melhor na vida agora, sabe? A gente fica remoendo aquilo, que vira um ciclo. E você entra nessa espécie de culpabilidade mesmo, você se culpa. E a partir disso, você não toma mais a rédea da sua vida, porque isso te paralisa, isso te tira do seu eixo. Então, é justamente isso, né? A gente se culpar pelas escolhas que a gente deixou de fazer, porque elas poderiam ou não, porque a gente não tem como saber, dar certo, né? E o Sartre, ele diz que isso é culpabilidade emocional. O Heidegger, ele só mudou o termo, mas é a mesma coisa. Ele fala que isso é viver uma vida não autêntica, que a gente não está vivendo a nossa liberdade. Quando o homem não vive a sua própria existência, ele vive uma vida de medo. Aí, consequentemente, ele vive em angústia. Só que eu queria que vocês não entendessem essa angústia como uma coisa ruim, porque ela não é ruim. Essa angústia, ela existe para te mostrar que tem alguma coisa acontecendo na sua vida que não tá bom para você. Então, esse sentimento que Sartre até fala que é nauseante, né? É para a gente se movimentar, é para a gente fazer alguma coisa com as nossas vidas, é para a gente tomar mesmo a direção das nossas vidas. Então, é mais ou menos isso a definição desses conceitos. Não sei se ficou claro para vocês. Neire, Oi. então, nessa parte do Heidegger e do Sartre, fica um pouco de dúvida. O Heidegger, ele influenciou o Sartre nesses conceitos de, da angústia, para o Sartre poder adaptar a sua própria filosofia depois? Mais ou menos. É assim, a gente costuma dizer que sempre um bebe da fonte do outro. Mas chega um momento que o Heidegger ele vai fazer uma crítica ao Sartre. Se você chegar a ler aquele Cartas sobre o Humanismo, aquilo dali é uma Sim, espécie de crítica, bem velada, mas ele critica um pouco essa ideia do Sartre, de falar que o existencialismo é o humanismo, justamente por essa ideia de querer dar sentido às coisas. Ele diz que a gente não precisa dar sentido, que as coisas não precisam fazer sentido. É mais do viver o fenômeno mesmo, não valorar as coisas. entendi. Isso é o que o É, Heidegger fala sobre a aletheia, que é a revelação da verdade, né? E ele Sim, fala sim, tá certinho. tá. Mas aí, nessa parte da angústia, ele e Sartre têm ligação, têm o mesmo pensamento a respeito da angústia? Sim, ele só vai chamar de náusea, mas o conceito é o mesmo. O que leva você a sentir angústia é o fato de você não viver a sua vida, ou você viver a sua vida em cima de algo que esperam que você faça. Sabe aquilo? Eu faço tudo para os outros e nada para mim. No final tá todo mundo feliz e eu não tô. Aham, Eu estou vivendo uma vida inautêntica, porque eu estou vivendo para os outros, não estou vivendo para mim. Então, esse conceito do que gera angústia é o mesmo para todos eles. entendi. A angústia, a autenticidade e a existência é o mesmo conceito para eles, tanto para o Kierkegaard, o Heidegger e Sartre. Gente, esses nomes são horríveis, uma língua. eu Pro- ia pro- fazer a mesma pergunta, porque, desculpa, amiguinha, que está falando. Nada.
as perguntas dela são muito boas, sabe, Meire? Eu, assim, eu tô muito confusa com os personagens, né? No caso, Sartre. Eles pensam quase que mesma coisa. Sim. E errado. Será? Não sei como é que o João vai perguntar isso pra gente, mas é É muito porque confuso. todo mundo partiu de influência de Kierkegaard. Então, cada um acha Exatamente. que toma um pedaço dos conceitos de Kierkegaard e foi criando seus próprios conceitos, É isso. aprimorando e não, né? A ideia é a mesma. Aquela base vai ser sempre a mesma. Eles vão mudar uma coisinha ou outra, mas no geral é a mesma coisa. Eu acredito que o João não vai fazer nenhuma pergunta específica para que vocês precisem discorrer o pensamento de cada filósofo assim, de forma diferente. Vai ser mais um apanhado mesmo do que vocês conseguiram entender juntando tudo. A minha preocupação tem sido essa, porque Falei. eu tô, como a amiguinha acabou de dizer aí, essa coisa da gente é, saber definir muito bem, né, o caráter de um. Não sei se eu tô falando certo, tá, gente? Mas agora é o momento da gente tirar a nossa dúvida, É né? isso aí. É, eu me confundo muito, porque eu olho, cara, os dois estão pensando a mesma coisa. Uhum. Então eu posso ir nessa linha. Sim, é a Ok. mesma coisa. Agora, a amiguinha, ela foi bem profundo aí, eu nem me lembro mais o que ela falou, quer dizer, eu não me lembro de que forma ela falou. É, ela falou sobre Sartre, falou. Não sei se ela está aí me Tô, ouvindo. tô te Tá. ouvindo. Você falou umas questões aí que eu achei relevante, que isso também me confunde na sua pergunta. Já até esqueci, amiguinha, para você ver. Então, foi sobre atrelar o mesmo conceito dos três, uma Isso, isso, pergunta. É, isso. eu anotei aqui no meu mapa mental, né, que eu consigo destrinchar mais esses assuntos dos três. Eu acho que a angústia, a autenticidade e a existência está atrelada aos três, só que cada um dos influenciados, que foi Heidegger e Sartre, tomou seus conceitos depois, né? Não é isso, Meire? É Uhum. exatamente. Tá certinho. O Kierkegaard é o pai de todo mundo, influenciador. Sim. Kierkegaard e Russell, mas o João ele falou muito pouquinho sobre Russell ainda, então nem vou entrar nesse conceito com vocês para a gente se aprofundar, porque eu acho que ele não vai usar. Ele vai ficar até mais confuso, porque é meio chatinho, mas é a mesma coisa. São os três: Kierkegaard, Russell, Sartre e Heidegger. E mais uma dúvida. O Kierkegaard, os conceitos dele era mais religioso, né? Ele era mais voltado para a religião e os outros dois eles eram ateus, é isso? O Sartre ele não era religioso. Eu não sei te responder se Heidegger era. O Kierkegaard, ele era, sim, muito religioso, mas ele tinha uma relação muito complicada com a religião, porque os pais dele, o pai, na verdade, né, ele queria que Kierkegaard fosse um pastor, e ele não teve uma Uhum. infância muito legal. Ele teve uma infância onde ele foi obrigado a exercer a religiosidade da forma como o pai dele queria. Então, ele era muito contra a essa forma padrão de religião, assim. Para ele, o cristianismo era um cristianismo primário, onde a ideia principal era realmente Jesus Cristo, e não a igreja. Para ele, essa ideia de templos luxuosos, de igrejas com torres imensas, eram apenas uma estrutura vazia, porque para você encontrar Deus, bastava você olhar para dentro de si mesmo. Você não Uhum. precisava estar na igreja. Então, ele era, assim, muito religioso, mas ele era contra essa ideia de igreja institucionalizada, sabe? Sim, entendi. É porque chega em alguns pontos do texto, né, sobre Kierkegaard, que parece que ele se tornou ateu, mas eu acredito que não, né? Não, Kierkegaard não.
Na verdade, ele chegou a abandonar até um noivado para se dedicar totalmente para a igreja, mas no sentido da Entendi. religião, né? Não para ficar lá dentro, sendo pastor, daquela forma assim tradicional que a gente conhece, mas para se dedicar aos Aham, estudos da religião. Ele gostava muito de Santo Agostinho, se eu não me engano. E essa ideia do cristianismo partiu da teoria da centelha divina. Santo Agostinho escreveu que se nós fomos criados por Deus, nós temos uma parte do Criador, né? Se Deus me fez, tem uma parte de Deus em mim. Então, a verdade também está em mim. A verdade está em você. Se todos nós fomos criados por Deus, a verdade está em nós. E basta nós nos voltarmos para dentro, essa espécie de interiorização, sabe? Não preciso buscar fora, no externo. Eu busco dentro de mim. entendi. E o Heidegger acreditava muito no ser, né? Essa ideia O do. Sartre também ou não? Eu fiquei na dúvida sobre isso. Não entendi. Repete para minha pergunta, Ivone. O Heidegger, como é que eu posso falar? Ele focava muito na questão do ser, Sim. né? O Sartre também, ele ia nesse conceito de Heidegger, de ser ou não. É porque o ser, para Heidegger, não é o ser nós como pessoa, né? É, o ser aí é um pouquinho mais complicado da gente entender. Eu estou tentando, eu fiquei. Foi na quarta-feira.